Olá, boa noite. Tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Acho que deu certo, que estamos ao vivo. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo. Gente, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje vai ser a primeira dessa série de lives. E hoje eu vou entrevistar a Monique, né? Vou conversar, na verdade não é uma entrevista, é uma conversa. Eu vou conversar com a Monique, que ela é mãe do Gael e ela foi minha paciente. Tava tentando aqui lembrar. Foi em 2020, né, que eu atendi ela. E ela teve parto normal. Então hoje ela vai contar um pouquinho da história dela pra vocês. Vai contar como é que foi o trabalho de parto dela e o parto. Então, vamos receber ela aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui, querendo entrar para conversar comigo, pra gente poder começar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, ó, entrou. Aí eu vou chamar ela aqui para entrar aqui para conversar comigo. Será que eu consigo, gente? Não consigo. Foi. Acho que deu certo. Foi? Ah, foi. Tá me escutando? Tô. Ai, deu certo. Não sabia, mas deu certo. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Quanto tempo? É, né? Faz tempo. Bast- Eu tô sem graça porque nunca fiz isso. Sabia que eu também nunca tinha feito uma live, tipo, eu começado e tudo. Geralmente eu entrei na de outras pessoas, então por isso que eu não sabia te aceitar, mas aí deu tudo certo. E aí, como tá? Tudo bem? Faz quanto tempo do parto do Gael? Quanto tempo que ele tá agora? 2 anos e 2 meses. Novembro, dezembro, janeiro. 2 anos e 2 meses. Ai, tá tudo bem. Tudo ótimo, graças a Deus. Tá aí dando trabalho. Hã? Ele tá dando Ah, trabalho. Ou não, ele é bonzinho. bastante. Bem levado, capeca, bem Oh, bagunceiro. Mas bem fofinho, eu vejo as fotos, ele é bem fofinho, é, ele bem é um fofo. bonitinho. Ai. Então vamos conversar. Antes, conta um pouquinho como é que foi sua gestação. Foi uma gestação tranquila? Fez atividade física? Teve enjoos? Conta um pouquinho como é que foi. Então, eu descobri a gravidez e acho que uma semana depois veio a pandemia. Então foi algo bem assim, tipo, feliz. Não, na realidade, foi a pandemia primeiro, e depois de uma semana eu descobri a gravidez. Que Nossa. eu lembro que eu contei pro meu pai, e o meu pai não esboçou, tipo assim, reação de felicidade. Porque ele tava muito preocupado por causa da pandemia, né? E aí eu falava, ai, nem ficou feliz. E ele, não, filha, que eu tô preocupada e tal. E tinha aquela coisa de, tipo, das grávidas, de nem, né, pensar em vacina pra grávida. Tinha toda aquela confusão, né? Nem Tava tinha tudo vacina muito. ainda, né? Ele nasceu em novembro de 2020, né? Isso. E É, não assim, tinha e, vacina nem nada. e tipo assim, quando, né, foi o boom da pandemia, a gente nem imaginava que ia durar tanto tempo. Então eu não tava nem apegada a isso. Eu fui vivendo. Feliz. Assim, eu queria engravidar, mas é lógico que quando a gente descobre, a reação é tipo, meu Deus, o que que eu faço da minha vida? E ainda com a pandemia, Chorando. né? Tipo, e ainda com a pandemia, né? Que você não podia, tipo, ir contar pra todo mundo, abraçar todo mundo, né? Não podia fazer nada disso. E aí eu descobri a gravidez e foi indo, ficou tudo bem. Eu, não, eu, graças a Deus, não tive enjoo. Tipo, a única coisa que eu tinha era um pouco de. Por exemplo, eu amo chocolate. Aí eu via o chocolate, não queria comer. Não dava Aí, vontade. primeiros meses, sabe? Aí, tipo, estrogonofe, que é a minha comida preferida. Eu, tipo, olhava e não queria comer. Mas só também. Não tive nada assim demais. E
Aí foi indo, aí em junho, que foi as minhas férias da escola, a gente foi pra Boiscanga, que meu pai tem casa em Boiscanga. Hum. E aí lá eu caminhei todos os dias na praia. Eu já tava mais ou menos com uma barriguinha, mas nada demais. E aí a gente caminhava todos os dias lá na praia. E era bem gostoso. Só que pandemia, eu não fiz academia, não fiz nada. Aí acho que a gente começou o quê? Com 22 semanas? Ai, foi, a gente começou cedo, É. né? Assim. E E é bom falar para as pessoas também, porque a gente começou meio híbrido, né? Na verdade. Porque a isso, Monique mora no Guarujá, minha família é do Guarujá. Então, quando eu ia, a gente fazia presencial e a gente fazia online também, quando eu estava aqui em São Paulo, né? isso Então, mesmo. foi assim. Aí, acho que eu fui uma vez, te avaliei, não foi? E era bem pandemia. Eu lembro que aquele dia que eu te avaliei era bem pandemia mesmo. Aí a gente ia fazendo online, aí eu ia de lá de final de semana, foi indo bem assim, né, as sessões. Foi. E assim, a gente já se conhecia por conta da Tati, né? Então, há muitos anos. Aí eu lembro que, assim, eu sempre quis ter parto normal. E quando eu engravidei, eu fiquei a psica de, tipo, documentários, vídeos, tudo de parto normal. E aí eu lembro, meu marido tem uma adega, e eu lembro que ele chegava tarde, tipo, 11, meia-noite, e eu tava na sala assistindo aquele monte de parto, aquele monte de pepeca reganhada. E ele chegava e falava, vem ver. E ele, tipo, meu, uma hora dessa. Mas eu tava muito na frenesi, sabe? De, tipo, ver e tal. E E aí aí você foi quando. já sabia, então, que você queria parto normal, tipo, antes de engravidar, já, você já era o que você planejava. Isso. E aí foi quando eu falei com a Tati da minha intenção de ter parto normal e tal. E aí ela mandou você. E aí é, e aí você foi até em casa, tudo de máscara. Antes a gente estava fazendo tudo, né, online. Mas assim, aí, se eu não me engano, 22 semanas a gente começou a fazer aí eu fazia os exercícios que você me passava. Mas de exercício assim, sabe, tipo, academia, assim, nada. Aí quando eu fiz, tipo, em média 32 semanas, eu entrei numa clínica que tinha em frente à minha casa. Aí eu fazia hidroginástica. Ah, era. Eu não lembrava se era pilates ou hidroginástica. Era Eu hidroginástica comecei que você estava fazendo. Pilates também, Pilates e Ah, hidroginástica. Uma barriga gigante naquele maiô. Era bem engraçado. Eu colocava o maiô, a touquinha, mas foi muito bom. Ajudou muito também. E isso mais pro final, com umas 30, que você começou a fazer a hidroginástica e o também, pilates. porque, por causa da pandemia também, né? É quando Porque. melhorou um E, pouco mais, né? Assim, e, eu, setembro, outubro. e eu também subia 7 andares de escada. No finalzinho da gravidez, falaram pra mim que era bom subir escada, né? Pra parto normal, aí eu subia 7 andares de escada. Mas foi isso que eu. Ah, eu comprei a bola também. Ah, é no final, né? E aí você fazia os nossos Aí exercícios na bola também. rebolando na bola, fazia tudo em casa, rebolando naquela Foi bola. fazendo De bastante. E você sentiu durante a gestação muita dor? Como é que foi? Ou Não, não? Foi uma gestação mais tranquila? foi bem tranquilo. E Bem tranquilo. esse movimento, eu conseguia subir 7 andares de escada no final, ficava cansada, né? Porque todo mundo fica, mesmo É, quem tá grávida, mas não te impedia de se movimentar nem nada. Foi nada. bem tranquilo assim. Foi tudo com calma. A Mari, minha prima, falando. Que ela tá com medo Quero. da gravidez. Ai, fala pra ela que passa, a gravidez passa, né? É um Não, período com assim que certeza. passa. Assim, a gente não pode desmerecer, né, as mulheres que têm aquelas gravidezes assim, que tem problemas, que tem dores e tal, mas a gente sabe também que é muito da cabeça, né? Se a gente tá bem, assim, mentalmente, quando a gente quer muito, né? Porque, igual eu falei, eu queria engravidar. Então, tipo assim, tem o susto quando a gente engravida, mas também tem aquele sonho, o bebê mexendo, é tudo maravilhoso, assim, né? Quando você tá saudável, é tudo maravilhoso. Pra mim, pelo menos, foi incrível, assim. Eu dirigia, eu fazia tudo, fazia tudo. Até E tava tanto que trabalhando de casa, né? Você tava dando aula de casa com a pandemia, as escolas estavam fechadas. eu sou professora, né? E aí tava tendo aula online. E aí eu lembro que, tipo, um mês antes, assim, do Gael nascer, que eu me despedi da escola, mas foi mais, assim, para eu poder entrar no meu momento, sabe? Não porque eu precisasse, mas porque eu queria, tipo, ai, deixa, agora eu vou focar no bebê. E como é fim de ano, então era diário, fechamento de notas, aí eu falei, meu.
deixa, agora eu vou focar no bebê. Mas eu tava super bem, graças a Deus. Foi tranquilo, assim, a gestação. Eu acho que depois passam isso e ficam as lembranças boas, né? Se é uma mulher que sente dor, enjoo, depois ela também não lembra. Ela lembra mais, né? Disso que você falou, o bebê mexendo, a barriga crescendo. Então, a gestação passa, assim, acho que É. vai dando, as coisas vão se acertando. E aí a gente começou a fazer, fez as sessões de preparação para o parto, né? E você fazia os exercícios em casa bonitinha. Né? Que eu lembro que depois eu atendi a sua irmã e sua irmã falava que sempre que chegava lá na sua casa, estava lá sentada na bola, fazendo os exercícios. Então, se você se dedicou nessa preparação também, né? Você fez bastante coisa. E você fez Toda vez algum outro curso? Tipo, sem ser as sessões comigo, fez algum outro curso, alguma coisa assim de preparação para o parto? fiz curso de amamentação Ah, online. curso para amamentação, mas da hora do parto, não. Nada, porque o meu peito lascou. Oh, Assim, mistura de menos que uma unha. Era um nada, muito um nada. pequenininho. Tracinho, mas era uma dor. Um Uma efeito, né? que, assim, só de lembrar me dá arrepio. Foi, tipo, acho que é uma das partes piores, assim, do pós, né? Que, né, durante a gravidez, tudo ok, o parto dos meus sonhos, ok. E aí depois, meu Deus, aquela amamentação que E eu lembro que a Tati, ela era minha vizinha, né? Aí ela foi me levar a pomada. Eu tava com coque descabelada, o Gael chorando, Ah, eu chorando. Ela falou: ai, amiga, depois, né? Aquele dia que eu te vi, eu achei que você ia ter, tipo, entrar em depressão, porque você estava muito arrasada. E aí a mulher do padrinho do Gael, a Isa, eu sempre falo dela porque ela é maravilhosa também. Ela é enfermeira. E aí ela foi na minha casa, ela pegou o meu peito que estava rachado, colocou na boca do Gael e não doeu. Porque era olha, do pega. jeitinho certo que ela foi colocando e foi te ensinando. Outra coisa que você me ajudou também é na questão da postura, da amamentação, para não forçar o pescoço, para não forçar, né? Tipo, quando a gente fica muito segurando o bebê, sempre colocar alguma coisa embaixo para poder ficar assim de uma Eu maneira. converso bastante sobre isso. Ajuda bastante, né? E aí tem muita gente que tem muito medo da gestação, mas acho que a amamentação é muito mais desafiadora, É, né? Depois, assim. É que também vai melhorando, né? Acho que o bebê vai crescendo, vocês vão se conhecendo e vai melhorando, né? é, porque é uma coisa assim, tipo, nos cursos ensina exatamente como pegar, como colocar, não sei o quê. Só que assim, eu tinha acabado de sei lá, ter um neném. Tô no hospital. Você tá ali naquele mundo que você não vai pensar. Então, pegamos com essa mão, colocamos assim, e aí foi. Fora o bebê chorando, né? E foi, tipo, lá no hospital, eu acho que lascou o peito, sabe? Então eu Já já tô vim pra isso. casa com aquela fissurinha. E aí, meu, é tipo, seu bebê precisa se alimentar. Só depende de você. E eu não queria entrar com fórmula. Eu queria amamentar só o peito durante os 6 primeiros meses. E aí eu achei que eu não ia aguentar. Até que, graças a Deus, a Isa surgiu na minha vida, apareceu lá. E, meu, aí, quando ela pegou meu peito machucado, eu falei assim, meu, vou gritar. Que nada! Colocou a boca do Gael e eu falei, Direitinho. como que pode? É a pega. Não, é. É Tá, muito importante. Acho que é uma dica valiosa, assim, para ter uma consultora de amamentação depois, né? Para te ajudar, assim, com porque elas certeza. salvam as E vidas das mulheres. E eu já vi também mulheres de segunda gestação ou terceira geração que tem o bico fissurado. Tipo, É. não Porque adianta é outro bebê, né? Que o mama de outro ter. jeito, né? Então, é É muito complicado. doido. Mas vamos contar e falar sobre o seu parto. Me conta. Você entrou em trabalho de parto espontâneo, começou a sentir as dores e foi para o hospital? Não, essa Não. ainda não teve. Tipo, ai meu Deus, minha bolsa estourou. Não, não Não. rolou. Foi uma Eu indução, né? foi. Por Na quê? realidade, tudo começou porque finalzinho de gestação, tipo 38 semanas, eu fui fazer uma ultrassom. Aquelas ultrassons que tinha que De fazer. rotina E eu mesmo. ia num médico que era nem lembro o nome dele, acho que era o Dr. Bruno, era sempre ele que me atendia. Aí, justo nesse dia, chegamos lá atrasado e ele não estava mais. Aí foi um outro médico. E foi um médico muito estranho, porque, tipo, ele colocou o negócio na minha barriga e ele não falava.
E aí eu olhei, A Aline te falando, não sei o que, tô vendo isso, né? não, silêncio. Aí eu peguei, olhei pro meu marido já tava branco. Aí eu peguei e falei assim, doutor, tá tudo bem? Aí ele assim, então. Quando ele falou então, Pronto, já congelei. Aí ele pronto. falou assim, então. Aí ele falou, blá, 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 que eu não entendi nada. E eu falei assim, doutor, fala a minha língua. Ah, porque ele usou Aí, termos médicos, assim. é... E aí, tipo, eu lembro que ele falou alguma coisa assim. Também eu nem lembro, que eu tava tão nervosa. Aí ele falou assim, olha, o bebê não tá mais, tipo, passando sangue pro cérebro. E aí, alguma coisa assim. Ah, sei lá, passa sangue pro cérebro? Tá? Mas a circulação do É, bebê, né? tá. Alguma coisa assim. Aí ele falou assim: olha, eu vou fazer, né? Tipo, vou mandar o laudo lá para sua médica, ela vai analisar. Se de repente ela concordar e ver que é isso, você vai ter que ir para uma cesárea. Meu Deus. Sim, eu não tenho preconceito com cesárea, eu sei que cesárea salva vidas e tal. Só que eu tenho medo de cesárea. E eu não E não queria. era para isso que você estava se preparando, né? Não era isso que você queria. Quando ele falou a palavra cesárea, eu saí de lá, eu só chorava. Não. Eu só chorava. Aí eu fui pra minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu vou ter que fazer uma cesárea. E minha mãe teve 2 cesáreas. Foram horrorosas? Foram. Sofreu demais? Sofreu. Mas ela falou, calma, tipo, se tiver, vai sair, tá tudo bem. O importante é ele saudável e tal. Beleza. Aí eu marquei logo de urgência com a minha médica, levei pra ela e ela falou assim, ó, o que que você vai fazer? Você vai no São Lucas, eu vou te dar um encaminhamento de urgência. E você vai fazer essa ultrassom no São Lucas. E você não vai falar nada que você fez essa. Finge que você tá ali indo fazer uma ultrassom normal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, fiz com um médico conhecido dela, chegou lá, simplesmente estava tudo bem. E o Aí São Lucas é uma maternidade de referência aí na Baixada Santista, né? Então é um hospital e a bom, né? minha médica é a coordenadora da ala de parto normal lá no Hum, São Lucas. hum. E aí ela falou com ele e tal, sem falar nada, né? Ela falou, ó, aqui deu tudo certo. Mas eu sou chata, ela falou. Você vai vir um dia sim, um dia não fazer ultrassom. E aí, era um dia sim, um dia não, indo pra Santos fazer ultrassom. Quem não mora aí não sabe o que é pegar a fila da balsa, sair do É, Guarujá, pegar a fila da balsa, ir para Santos, lá longe, né? Porque é Santos longe, fazer o exame, e voltar. Eu te entendo. tudo é chato no hospital, né? O ambiente não é legal. Então, tipo, aí eu lembro que uma vez a gente tava indo embora, aí o meu marido falou assim no carro: por que que tu não já faz logo uma cesárea? Só que durante toda a minha gestação eu conversava muito com ele. 2 pontos. Que o primeiro ponto era, eu não queria, eu tinha muito medo de, tipo, depois do bebê nascer, levarem o bebê pra fazer qualquer coisa, tipo, longe. Eu falava, você sai correndo, E vai você não deixa. E a outra coisa era ele não me desanimar. Tipo assim, se eu tiver querendo desistir, ele não deixar. E aí, quando ele falou isso, por que você não entrou na cesárea? Eu falei assim, por que não? Eu vim até aqui, agora eu quero um parto normal. E ele falava assim, todo mundo quer parto cesárea, só tu tá inventando parto normal, porque realmente, tipo, as pessoas já querem logo cesárea, elas querem praticidade, né? Tipo, vou lá, pronto, saiu e já era. marca uma data, Aí, né? Vai arrumada, né? Tem essas exato. coisas assim, Eu né? fiz Não filhos, fica nessa angústia. mas eu não sabia quando ele ia nascer. Quando eu fui nascer, já nem tinha mais filhos nenhum. E aí foi isso. Aí, quando eu fiz 39 semanas, eu fui lá fazer um ultrassom, ela falou assim: olha, tá tudo bem, mas ele já não tá mais ganhando peso como eu queria, a gente vai induzir o parto. Eu já tava com a malinha pronta, mas quando ela falou isso, gelei também, né? São aquelas sensações de tipo, sei que uma hora vai acontecer, mas a hora que acontece, você congela. E aí eu tava lá, gigantesca, com aquela barriga gigante, na sala de espera e tal. E aí ela falou, ó, a gente vai induzir seu parto. Aí Com pode 39 semanas, então. 39. 39 semanas. Aí conta, como é que foi a indução? Aí ela colocou, eu não lembro, porque ficou no meu celular, o nome do negócio. É o Tu lembra? Propet que ela colocou, eu lembro. Aí ela falou, olha, eu vou colocar um negócio lá no útero, né? Que ele vai... É um supositório, eu não sei que palavra descrever, né? Mas é como se fosse um OB. supositóriozinho. Tipo, Como se fosse um OB. Que aí, coloca pelo canal vaginal, que aí ele vai liberar, né, medicamentos que estimulam as contrações e vão afinando ali o colo do útero. exatamente. Né? E aí ela falou assim, ó, ele tem 24 horas para fazer efeito.
Então, eu exatamente. vou colocar, se eu não me engano, era 1 hora da tarde. Eu vou colocar e vida que segue. Você vai ficar aqui. Quando É, você. vida que segue não, né? Você tem que ficar no hospital, É, né? vida Assim que que coloca, você tem que ficar deitado um pouco, mas aí depois você consegue se movimentar, né? E tudo mais. isso. Aí ela falou: ó, você fica aqui. Quando você achar que deu sinal, você avisa e tal. Falei, beleza. Aí eu fiquei deitada lá na maca, de boa. Eu lembro até que tava dando Mulheres Apaixonadas na reprise. Aí eu fiquei lá assistindo. Beleza. Aí quando foi anoitecendo, que Sem aí foi sentir nada. sem Tipo, sem nada, contração, sem dor, sem nada. nada. E aí eu lembro até que eu fiz um vídeo dançando, que eu mandei pra você. Eu Aí tenho, eu mostro para algumas pacientes de vez em quando. eu direto eu vejo, muito Muito legal. E legal, é. eu comecei a dançar, porque eu falei assim, gente, já tá anoitecendo e nada. Para Aí estimular, beleza. né? Dançar que ela fala são os exercícios que a gente treina, que é para fazer lá no momento do parto, né? Então a dança é isso, são os exercícios específicos que vão ajudando o bebê a descer, né? Que vão estimulando para o trabalho de parto. Isso mesmo. E aí quando foi por volta de umas 10 horas, eu senti muita dor. E aí foi quando meu tampão saiu. Dor na Aí barriga, foi, você sentiu tipo cólica, vontade de ir no banheiro. é. Só que depois que o tampão saiu, as dores vieram mais fortes. E aí eu falei, olha, eu acho que agora eu tô entrando em trabalho de parto porque tá vindo umas contrações aí. Aí eu fui tomei um banho, né, E a jogando. dor vinha e passava ou ficou doendo, tipo, veio a dor e não passou Então, mais? eu lembro que quando a moça entrou, ela foi medir para ver quanto tempo de entre uma contração e outra, e ela achou que realmente eu tava entrando em trabalho de parto. Só que daí diminuiu depois. Ah, Ao invés de avançar, diminuiu. então as contrações estavam com intervalo, aí foi, tipo, na verdade, aumentando o intervalo, foi ficando mais espaçadas, E quando a né? gente Então, achou que ia acelerar, elas diminuíram. E assim, entendi. não muito daquela de tipo vir o médico e fazer exame de toque. Não tive muito isso. Eu lembro que uma vez que uma hora um médico entrou e aí ele falou: "Ai, tem um dedo". E aí, tipo, você vai ficando naquelas, né? Aquele desânimo, é. Vai- Tem gente que nem tem mulher que nem gosta de saber por conta disso, né? Porque pode ser que esteja evoluindo muito, mas pode ser que não esteja evoluindo nada, né? Então dá um desânimo assim. E o cardiotoco do meu andar tava quebrado. E aí a gente tinha que descer para fazer o cardiotoco no andar de baixo. E aí eu fui, desci, fiz o cardiotoco, tava tudo ok, subi. Aí depois, deve ter sido o Gael nasceu 4h20, deve ter sido por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, muita dor. Aí, E muita dor dor. na barriga. Dor de contração. Uma dor que vem lá, que vai na coluna, que parece. Sabe, eu sempre falo que é a referência, é a Bela do Edward, sabe? Do Crepúsculo. Sabe quando, sabe? Talvez as pessoas que assistam vão saber. Quando ela vira vampira, meu, ela sente o corpo dela, tipo, como se ela estivesse meio que morrendo e voltando, e o corpo todo se quebrando. Era essa sensação. Porque eu vi Adorei. dor, assim, na coluna. E aí eu tive que descer pra fazer o cardiotoco. E aí eu falei, Felipe, eu vou descer pra fazer o cardiotoco. Você quer descer? Aí ele falou, vou. Aí ele tava sem tênis, aí ele falou, vou colocar o tênis. Eu falei, então fica aí. Daqui a pouco eu subo. Mas você descia como? Tipo, de elevador? Então, Sozinha? nessa hora eu falei assim. Aí elas queriam me levar de cadeira de rodas. E aí eu falava, não, eu preciso andar. Eu preciso me movimentar, eu preciso ter esse parto normal. Aí eu ia andando. Aí eu fui andando, pesadona. Aí desci, fiz o cardiotoco. Só que aí começaram a vir as contrações. Aí elas avisaram a minha médica. Se eu não me engano, era 2 da manhã. Elas avisaram. Cardioloco é o exame que mede os batimentos cardíacos do neném, para quem não sabe, né? Para ver se o neném tá tudo bem, né? Se tá tudo certo com o bebê. A sua prima falando que agora ela tá com vontade de ter 12 nenéns. Lado bom, É, entendeu? Tem uma história porque, assim, boa. a dor do parto em si é focada na contração. É. Porque o parto é tipo, né? Tipo, saiu. Mas assim, sei lá, pelo menos pra mim, a dor, né, que eu lembro é a dor da contração. E aí é muito E é uma legal. dor que passava. Tipo, doía Então, e passava, então, doía e passava. quando eu desci, fui fazer o cardiotoco, elas fizeram o cardiotoco e aí eu deitei na maca.
E aí, tipo, tinha umas 3 enfermeiras lá batendo papo, 2 médicas, ali no mundinho, conversando, e eu entrei na Partolândia. E aí eu deitei, a médica que tava lá fez O como que é? toque. O toque, e aí ela falou assim, tá com 3 dedos. Aí eu falei, Nossa. 3? Legal, mudei de 1 para 3. Ah, você ficou Porém, feliz. Ou você pensou assim, tanta dor e eu só tô com então, 3. aí o que acontece? As contrações, por isso que eu falo que é muito a mente, né? Quando as contrações estavam vindo, eu pensava assim: vai passar, vai passar, vai passar. Só que chegou uma hora que ela não passava. Então, o que eu comecei a falar pra mim mesma? Tipo, ela não vai passar. Você tem que aceitar, essa dor é sua. Ela te pertence, aceita essa dor. E aí eu lembro que eu virei de costas pra parede, de frente pra parede, elas lá conversando, e eu comecei a fazer a respiração. Ai, Tipo, ah, eu parecia uma que é a doida. respiração Parecia, mas que a gente treina, né, junto, que a gente exatamente. treina nas Você sessões de falou yoga que isso. vão ajudando. Vão ajudar. Ai, que Eu bonito. fazia. E aí eu fazia a respiração ali no meu mundinho, na minha partolândia. E aí a minha médica chegou. Aí ela virou e falou assim: a gente vai subir, eu vou estourar a sua bolsa e a gente vai ver se o bebê reage bem. Se ele reagir bem, a gente tenta um parto normal. Se ele não reagir bem, a gente vai para uma cesárea. Meu Aí Deus. eu pensei, nem ferrando. Eu Ele aguento. vai reagir bem. Eu vou. Aí eu fui pra sala do parto andando, pensando, esse menino vai nascer de parto normal. E aí eu lembro que, tipo assim, na minha cabeça, eu queria o quê? Uma sala com banheira e toda aquela coisa linda de parto normal. Quando eu cheguei, não era uma sala bonita, era uma sala de cirurgia. E aí eu lembro que até a médica falou assim: não, eu quero isso aqui, quero isso aqui. Ela foi arrumando a sala e tal. Mas não era a E aí ela. sala que tem banheira, né? Porque Não, geralmente nos hospitais tem a sala da banheira, mas tem um número limitado, né? Então não é todo exatamente. mundo que consegue, né? É. Aí, e tipo, durante a gestação, eu também trabalhei muito a minha mente no sentido de imaginar o que eu queria, como que eu queria o meu parto, porque eu acredito muito no poder da mente, da maneira como a gente. Então, eu desenhava, eu escrevia, então eu fazia muita coisa assim nesse sentido, né? E aí teve até uma época que eu fiz na banheira. Aí depois eu falei assim, não, mas peraí, se não for na banheira, eu tenho que aceitar que tá tudo bem. Então eu fui trabalhando a mente. Quando eu cheguei lá, ela falou assim pra mim: Na Você banheira. é, você já fez xixi? Sua bexiga tá cheia? Eu falei assim, não fiz xixi. Detalhe, né? O Felipe, meu marido, tava lá na sala achando que eu tava fazendo cardiotoco. E aí Ah, eu que você peguei, tava fazendo exame todo esse tempo. aí eu peguei e falei assim, não fiz xixi. Aí ela falou, então vai no banheiro e faz xixi. Quando eu cheguei no banheiro, eu fiquei com muito medo, porque eu tava com uma sensação de fazer xixi, de fazer cocô e de vomitar. Era uma coisa de, tipo, meu, vai baixar minha pressão, o que vai acontecer? E se eu sentar aqui e meu bebê sair? Sabe? A gente pensa tudo. Mas enfim, fiz xixi. Voltei pra sala e falei assim, doutora, quero fazer xixi, quero fazer cocô, quero vomitar. Aí ela falou, xixi, cocô, vômito, bebê à vista. Ela falou pra mim. Aí, A gente comemora porque quer dizer que o bebê tá descendo, né? Quer dizer que o bebê tá descendo no canal e tá estimulando essas coisas que dão vontade de fazer cocô, que dá vontade de vomitar, né? Então a gente fica feliz que o bebê tá indo, né? eu não entendendo nada, né? Ali naquele momento. Aí o Felipe chegou. Quando o Felipe chegou, ele já chegou todo de roupa de cirurgia, aquela roupa verde. E aí ele falou: Meu, eu tava te procurando até agora, não sei o quê. Eu falei: Tô Bora, aqui. né? Maca. E aí ela falou assim: Eu vou estourar sua bolsa. Quando vira a contração, você faz a força para expulsão. E aí ela estourou minha bolsa. E aí, quando ela estourou a minha bolsa, foi uma dor surreal. Porque aí a contração veio com tudo. Que Só horas que foi que grave. era isso, mais ou menos? Você tem uma Isso noção? daí já é 4 horas, tipo, 3 da manhã, 3 e pouco da manhã, 4 horas. Porque o Gael Então, nasceu quatro. colocado comprimido 1 da tarde, então foi durando todo esse tempo, e isso já era esse horário. E quando estoura a bolsa, que aí o bebê não tá mais envolto no líquido amniótico, aí as contrações são mais power, né? Aí a mulher sente mais dor mesmo, né? E eles tinham tirado o negócio de introduzir o parto lá, era 11 horas da noite, por aí.
Que eles tinham eles tiraram lá é, o Propes. Eles e tiraram, porque já tava tendo efeito, né? Tava tendo contração e aí eles tiram. aí, quando ela estourou a bolsa, ela falou assim: quando vira a contração, você faz a força para expulsão. Só que assim, foi muito rápido entre estourar a bolsa e o bebê nascer. Foi muito rápido ali, né? E ela não Então, falou tipo assim, quantos centímetros estava quando ela, de dilatação, não, quando ela ela estourou a bolsa. não, foi assim, eu tinha contratado a fotógrafa do hospital. E aí ela falou assim pra mim: me liga se for de madrugada, não manda mensagem. E aí eu falei, tá bom. Só que como foi tudo assim, tipo, vai lá fazer um cardiotoco e do nada tá na sala pra ter o bebê. Quando eu deitei, eu falei assim. Ela falou assim, vou estourar sua bolsa e aí você faz a força pra tipo, de expulsão e tal. Aí eu falei, ele já vai nascer? Aí ela falou, já. Você tá com 10 centímetros. Aí eu falei assim, meu Deus, mas tipo, tava 3. Ela não, evoluiu muito rápido. Aí Nossa, muito a rápido mesmo. De 3, quando fotógrafa, você tava fazendo o cardiotoco, tipo, evoluiu muito, muito rápido. muito. Por isso que, tipo, eu tava achando que eu ia subir, que ia ter, tipo, toda uma preparação, blá, blá, blá. Quando ela falou, vai nascer, eu falei assim, a fotógrafa. Aí o Felipe, meu marido, mandou uma mensagem assim pra fotógrafa, vai nascer. Só isso. E aí, aí ela foi, estourou a bolsa e vieram as contrações. E aí ela falava assim, faz a força de expulsão. Ah, detalhe, o Felipe ia ficar do meu lado segurando a minha mão. E Isso. aí a médica falou assim: não, 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 pai, vem trabalhar. E aí eu fiquei naquela posição, né, com um joelho pra cá, outro joelho pra cá, uma perna pra cá, uma perna. Ela colocou você na posição ginecológica, com o pé apoiado lá na perneira. Isso. E o Felipe que tinha que segurar a minha outra perna. Ela colocou só Ele, uma perna, ela apoiou e a outra perna ele segurava? a outra enfermeira. Uma, Tá, cada um. Ela não apoiou em lugar nenhum, eles que seguravam pra você. isso. E aí ela colocou o Felipe pra trabalhar. E eu, aí beleza. Aí quando estourou a bolsa, eu comecei a fazer. Gente, olha a minha tia. Oba, vem o segundo quando? Gente, Eu tô adorando os comentários. A Soraya falou que a outra falou que queria ter 12 bebês. Aí ela falou: espera começar a falar e andar que você muda de ideia. Tô me divertindo com as pessoas. e aí eu comecei a fazer a força de expulsão. Só que ali naquele momento eu comecei a fazer a força errada. Que lembra que a gente trabalhava? Era Sim, a aquela gente força. treinou a força bonitinho. Isso, na respiração que você fez, né? Na hora que você estava Exatamente calma. onde? Na garganta. Tanto que a minha médica falava assim: a força é embaixo, a força é embaixo. E aí, ali naquele momento, é uma loucura, né? E assim, por isso que é muito importante para quem quer ter parto normal, te encontrar na vida e fazer tudo que tem que ser feito antes. Porque na hora é uma loucura. É um misto de sentimentos, são as dores, sei lá, é tudo. Você tá ali pra, sei lá, vai sair um neném É ali, muito né? difícil aprender a fazer a força na hora, né? É, Conseguir. Ô, mãe, você não tomou anestesia em nenhum momento? Nem deu tempo. não. Não lembrava que tinha sido sem anestesia. Foi. Nem deu tempo, então, de você tomar anestesia. Você começou a fazer a força, assim, Aí na eu fiz. rata, sentindo a dor totalmente. Aí ela falava assim: a dor é embaixo, a dor é A embaixo, não faz força na. força é A embaixo. força é embaixo, a dor. Aí o Felipe virou pra mim, olhou pra mim e falou assim: você sabe, você treinou isso. E, foi a frase pra eu, quê? E aí o Gael saiu. Aí eu fiz a força certinha e o Gael saiu. Do jeitinho que a gente tinha treinado. Do jeitinho perfeito que eu tinha treinado, que eu tinha sonhado, que eu tinha imaginado. Sabe? E Sem você dor. sentiu muita dor pra ele passar? Não, Como é que foi? não, por isso que eu falei. Pra mim, foi tipo um cocôzinho, assim. O que doía mais, muito mais, foi a dor da contração. Antes. Tanto antes. Aí quando ele, nasceu, aí ela pegou, colocou ele na minha barriga, né? Assim, deitado em cima da minha barriga. E falou, parabéns, parabéns, partão lindo. E eu, tipo, meu Deus, ferrou. Agora já era. Ah, e tem um detalhe. Eu sentia um líquido saindo de mim. Porque, sabe aquele papel que elas colocam embaixo da maca para você deitar? Eu via a enfermeira tirando toda hora.
e repondo, tirando e repondo, tirando e repondo. E aí depois eu falei pro meu marido, eu falei assim, eu fiz cocô porque eu achei que conforme a força, porque a gente sabe, né, que pode acontecer. Falei, meu, eu É fiz muito normal, né? cocô. Aí ele falou assim, não, aquilo era sangue. Mas a sensação daquela coisa quente saindo de mim, eu achei até que era cocô. E aí era sangue. E aí ela tirava, tirava, tirava toda hora, assim, sabe? Mas foi assim, o parto em si, a situação ali de tirar o bebê e tal, foi tranquilo. E foi Foi, rápido, né? foi Foi bem tudo muito rápido. Aí no fim rápido. ele nasceu que horas? 4 e pouco da Ele manhã. nasceu 4h25. Olha, 4h25, né? E essa parte, assim, foi rápida, né? Tipo, você devia estar lá embaixo com 3 dias de dilatação, sei lá. Você falou, era final do dia, então 11, meia-noite, por aí, É, eu acho fazendo que cardiotópico. eu já devia estar com 3. Isso, e aí depois, rapidinho, É, ele nasceu. E aí a sua prima perguntou se era normal estourar o períneo. Conta pra ela quantos pontos você levou da saída do Gael. nenhum. Nenhum. Ela teve um parto normal, rápido, sem anestesia, e ela não levou nenhum ponto do bebê É. ter nascido. Eu lembro de você contando que depois as enfermeiras chegavam e falavam: Deixa eu ver os pontos. Aí você falava: Não, mas não tem o ponto. E Não tem achando nada aqui, não aconteceu nada aqui. foi nenhum ponto. E assim, aquela dica também que você dá, que é muito legal, que é o absorvente congelado, que é maravilhosa, é muito bom. E lá, inclusive no São Lucas, eles já deixam. O absorvente congelado, É, que vai ajudando, né? Porque a maioria das mulheres leva alguns pontos, né? Pontos mais naturais, que acontecem mesmo da saída do bebê. Então, o absorvente já é para ajudar nesses casos, mas mesmo você que não teve ponto, vai relaxando, né? e Tudo ali que tá mais esticadinho, que tá mais inchado, né? Então, vai voltando para o lugar. É normal levar alguns pontos, que a gente chama que são lacerações, que são mais naturais. Acontece sempre, mas de forma naturais. Cortes pequenos, porque dentro do canal é como se fosse dentro da boca. Então, é uma região bem vascularizada que corta com bastante facilidade, mas também cicatriza com facilidade. Nada assim, são pontos que caem depois sozinhos, são coisas fáceis de lidar, não atrapalha para a amamentação. Então, a maioria das mulheres tem sim, mas são coisas fáceis de lidar. Mas a Monique não teve, porque ela fez muito exercício na bola. Ela se dedicou muito e acho que também um pouco de genética também, né? Mas acho que teve os dois. A fisioterapia, a dedicação e um pouco uma predisposição assim também. a gente fez até o Epinou, a gente conseguiu fazer. A gente fez, né, que é o balãozinho, né, que a gente faz para treinar essa força do parto, a saída do bebê. É. E aí a gente foi fazendo tudo isso durante a gestação. E aí ela foi treinando. Nossa, mas eu não lembrava que tinha sido sem anestesia, porque agora pensando nisso, assim, foi tipo tudo muito rápido e Foi, sem porque anestesia, sem eu nada. fiquei meio que o dia todo, até 11 da noite, meio que sem sentir nada. Quando eu comecei a sentir, foi ali uma evolução, né? De tipo, das dores em si. Mas da hora que eu tava, que era tipo 2 da manhã, que eu tava ali nas contrações e tal, pra 4h20 foi tipo muito rápido, sabe? Porque a gente sabe que tem mulheres que ficam tipo 24 horas em trabalho de parto. Então, assim, é punk, porque sei lá, é uma dor bizarra, né? E assim, a anestesia, até aquela Gabriela Pugliese acabou de ter neném, e ela também queria muito parto normal. E aí ela falou: Meu, depois da anestesia eu era outra pessoa, né? Só que comigo foi tão rápido, né, que nem rolou anestesia, nem precisou no caso, né? Mas Então, não teve esse momento, né, para parar e tomar anestesia. Mas eu tenho uma paciente que ela fala que a anestesia humanizou o parto dela. Eu acho isso muito bonito, porque você tá com muita dor, sem conseguir fazer nada, e aí vem um momento que você toma anestesia e aí você consegue ficar mais tranquila, né? Então você consegue parar, se concentrar, respirar, fazer os exercícios, tudo de forma mais tranquila depois que você toma, né? é, Então é que, mas no seu caso, não deu tempo para isso, assim, não. porque foi rápido essa Tanto parte final. que a gente brinca, né, de entrar na partolândia, porque quando você entra nessa partolândia, é tipo como se você entrasse mesmo no mundo do parto, que é onde, tipo, as mulheres às vezes elas surtam, elas xingam quem tá perto, ou elas choram, ou sei lá, né? E
Comigo, eu entrei na Partolândia na hora da respiração, porque eu precisava concentrar na minha dor, porque com aquele falatório das enfermeiras, da médica, tipo, elas estavam de boa ali no trabalho delas. Eu que tava no meu mundo. Então, tipo, por isso que eu virei pra parede e fiquei me concentrando ali na minha dor, né? Então, quando a dor, ela era espaçada, eu falava de boa, eu aguento. Mas quando vieram muito seguidas, você fala, meu, não tem pra onde correr. Essa dor me pertence, essa dor é minha e eu não tenho o que fazer. E outra coisa importante também de falar é a episiotomia também, não é? Porque Então, que quando fala. eu descobri o que que era e tal, foi a primeira pergunta que eu fiz pra minha médica, se ela fazia. Então, a episiotomia é um corte que é feito para aumentar o canal de parto, que eles faziam antigamente em todas as mulheres, né? E eles faziam em todo mundo porque eles falavam que ia prevenir perda de xixi, perda de cocô e dor depois quando a mulher voltasse a ter relação sexual. Então, eles faziam em todo mundo, independente de qualquer coisa. E aí foi se vendo que não precisava fazer isso, que conforme você não faz isso, as mulheres vão tendo as lacerações, né? Que são esses cortes naturais. E eles tendem a ser, na maioria das vezes, menores que as episiotomias. E são cortes mais fisiológicos, são que eles vão sarar de forma mais controlada, né? Os pontos vão cair de forma mais fácil. E aí você vê, por exemplo, você não levou ponto nenhum. E aí, se fosse igual antigamente, iam ter feito uma episiotomia de rotina, sendo que não teria nenhuma necessidade, né? Então, hoje em dia, é indicado conversar com o médico e perguntar para fazer episiotomia só, por exemplo, num estado que acontece alguma coisa e precisam tirar o bebê dali muito rápido, e aí precisa fazer, mas não fazer de rotina. Fugir de médicos que façam episiotomia em todo mundo, porque isso é uma violência obstétrica, É né? isso. É uma coisa errada, assim. E da respiração que você estava falando, estava pensando, é uma das técnicas simples, né, que a gente trabalha durante a gestação para ajudar a aliviar a dor, né, que não precisa de nada, né? Porque a banheira é útil, a banheira é muito útil, mas precisa da banheira, o chuveiro. E a respiração é aquela técnica que é você com você mesma, né? Que aí você vai treinando e aí você vai conseguindo, né, se concentrar ali e melhorando a dor. Então é uma coisa mais controlável que você pode fazer em qualquer ambiente, do jeito que você tiver, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu perguntei pra minha médica, porque assim, eu fiquei bem contente de conseguir essa médica, né? Porque a gente sabe que tem vários médicos que acabam te levando para uma cesárea, né? Eles te causam tanto medo, ou eles têm preguiça mesmo, e aí eles te levam para uma cesárea. E aí eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu consegui essa médica, porque é ela que criou a ala de parto lá normal do São Lucas, então eu falava, meu, essa mulher ela vai me levar até o fim pro parto normal. E aí eu perguntei para ela se ela fazia episiotomia, e aí ela falou assim: olha, eu não faço. E ela me mostrou um vídeo, ela tinha vários vídeos de parto, e aí ela me mostrou um vídeo onde o bebê queria sair, e aí ela fazia, tipo, ela meio que segurava de um jeito, ela forçava ali de um jeito para não cortar, para não, sabe, Para não, não como é que fala? lacerar. Tipo, cortar, lacerar. Ela ia ajudando ali, E aí né? foi me dando muita confiança. O médico também importa muito ali, né? De você A ter equipe. confiança, porque é o seu momento ali que eu até falava pro Felipe, eu falava, meu, eu posso ficar, tipo, fora de mim, sabe? Então, tipo, é com você. Você que tem que ficar de olho se vão levar o Gael daqui, quem vai cuidar do Gael. E graças a Deus também fizeram tudo com o Gael na sala, né? Não levaram ele e tal, porque eu tinha muito disso. Muito medo E o de levarem ele. acompanhante é importante conversar antes e falar para ele o que você quer, né? Então, falar, por exemplo, não quero episiotomia, não quero tomar anestesia, ou tudo bem tomar anestesia, né? Você falar para o acompanhante quais são os seus desejos, porque na hora, se você sair fora de você, o acompanhante vai estar ali e vai brigar pelos seus direitos, né? É, Ele vai estar com você para fazer isso. Então, é importante escolher uma boa equipe médica e ter conversar também com o seu acompanhante para alinhar todas as expectativas, tudo em relação ao parto, né? é, A Soraya falou aqui que a mãe dela levou 28 pontos numa episiotomia, porque cortaram muito. É um absurdo, gente. Aí pensa assim, e se não cortar, pode ser que você tenha parto sem nenhum ponto. Ou a maioria das minhas pacientes levam assim, 2, 3 pontos. Então são coisas bem naturais, né? Que não tem nem comparação com 28 pontos. Aí imagina, você tem que sentar para amamentar, cuidar da criança, sendo que tem 28 pontos. Então são é, coisas assim, né, que a gente precisa rever, assim, por isso que precisa estudar durante a é, gestação, né? Se dedicar também. Eu acho que não dá para só chegar lá querendo um parto normal. A gente precisa estudar, fazer coisas
para se preparar realmente para o parto, se informar, né? Para aumentar as chances de conseguir um parto normal. Com certeza. O parto normal em si, ele é uma junção, né? Igual, pelo menos para mim. Eu trabalhei a minha mente, algo que eu queria muito. Eu fiz, né? Fiz com você. Então, tipo, eu fazia tudo bonitinho porque eu queria muito. Que teve a pandemia, mas senão eu teria começado antes os exercícios que eu poderia fazer, tipo, como Pilates, como a hidro. Então, assim, é querer, né? E também estudar, confiar. Eu confiava muito na minha médica. Isso também me acalmou, sabe? E também confiei muito no Felipe, porque também 9 meses ali falando, querido, é isso que eu Vendo o quero. vídeo do parto normal, né? Vendo o vídeo. Chegando do trabalho e tendo que ver. E a recuperação, assim, ficou dolorido depois lá? Tirando a parte da amamentação, mas do parto normal, assim, foi tranquilo? Você usava o absorvente congelado Usei, e foi voltando? eu usei lá no hospital. Em casa eu não usei. Nem precisou. Não doía mais, não incomodava na hora de sentar para amamentar, nem nada. Não, assim, é óbvio que parece que você nunca mais vai recuperar, né? Parece que, tipo assim, meu Deus, saiu um bebê daqui de dentro. E agora? Né? Tipo assim, dá aquela impressão. Mas depois, vida normal, vida que segue, super tranquilo. Eu não tive, assim, nada, né? Nada demais. Assim, minha recuperação foi ótima. Já tava de um lado pro outro em casa, cuidando do bebê super tranquilo, para sentar, levantar, bem de boa. E isso que é o bom do parto normal, né? Que você já consegue fazer tudo com o bebê, né? Porque a cesárea é uma cirurgia, né? Então, por ser uma cirurgia, depois da recuperação, a mulher não pode ficar carregando peso, não pode ficar cesaricando muito, né? E no parto normal, você tá livre depois para fazer o que você quiser, né? Então, E é bem mais tranquilo, assim. minha mãe, ela teve 2 cesáreas, né? E as cesáreas dela foram horrorosas, assim. Tipo, ela sofreu muito. Depois Foi da recuperação, né? horrível. E aí, quando eu falei que eu queria parto normal, por mais que ela tivesse tido essa cesárea horrorosa, ela tinha muito medo, né? Tipo assim, como assim parto normal? Tá doida? Né? E aí, tanto que quando eu fui pro hospital, que eu falei que eu ia induzir e tal, elas me imaginavam com soro, sabe? Toda cheia de furo. E ela Na falava cama, né? assim, ela e a minha sogra falaram a mesma coisa. Ela tá com muito soro, tá muito furada, sabe? Assim, tipo, tá sofrendo. E aí, tipo, eu mandava vídeo, mandava foto, falava assim, gata, tô aqui, tô de boa, não tô com nada. Mas é uma impressão mesmo, né, dos mais antigos. Minha mãe não é tão antiga, mas é um pensamento dos antigos, de que o comum era a cesárea. E quando, na verdade, não, o comum é o normal, né? A cesárea, ela tá ali para salvar vidas, lógico, Exatamente. mas Quando o normal não é possível, né? E exatamente. também tem muito essa ideia do tipo, o normal é muito sofrimento, muito assim, só que depois da recuperação é ao contrário, né? Depois da recuperação é muito, muito mais tranquila do parto normal do que de uma cesárea, né? E aí o parto é rápido, né? Você vai ver, dói, mas não dói muito tempo. Você vê, você ficou poucas horas com dor, se a gente for ver, né? Então acaba sendo mais tranquilo, assim, a recuperação. Eu acho que vai mudando esse cenário, e aí aos poucos as mulheres estão decidindo mais, sabe? Ter parto normal e Acho. fugir um E eu pouco acho da. que também com a internet e com esse mundo digital de blogueiras, influências e tudo mais, muitas delas estão querendo o normal. E isso é muito importante. Porque elas realmente são influenciadoras, elas influenciam pessoas. Se elas podem influenciar para o parto normal, maravilha, né? Eu, pelo menos, acho isso fantástico, porque eu sou super aquela da bandeirinha do parto normal. Tanto que quando as grávidas, depois que eu tive o Gael, vinham falar comigo, eu sempre falava, meu, queria contar, queria falar minha experiência, queria trazer para esse mundo, mandava seu contato e fazia, né, aquela propaganda, porque quanto mais, tanto que a Tati, ela teve cesárea na primeira gravidez e tipo, a Mavi, ela tem tipo 1 ano mais velha que o Gael. E ela, na época que ela foi ter a neném, eu nem pensava em engravidar. Eu nem pensava em estudar sobre partos. Então, eu não tive ali do lado dela para falar, amiga, vem cá, você vai ter parto normal. E ela teve cesárea. Hoje, depois da minha experiência, ela fala: se eu puder ter a opção de ter um parto normal, eu quero tentar.
E eu acho Ela isso já muito... pode tentar, porque já passou de 2 anos, ela já pode tentar. Ah, é, Por um próximo, ela já pode e ela, tentar. ela também já pode engravidar também, né? Que já tá na hora, a gente pode fazer. Eu tenho uma amiga também, que é a Fernanda, que ela ficava brincando, falando que queria que eu usasse GoPro na testa pra eu poder filmar tudo, porque ela também quer ter parto normal. Ah, E aí brinca, né? Aí ela fala assim: fala pra ela que eu pedi pra você colocar GoPro e você não colocou. Mas eu fiz vários videozinhos, como eu tava bem, eu fiz vários videozinhos falando, ó, tô aqui agora, agora fiz cardiotoco, agora não sei o que, mandava pra ela, pra estimular mesmo, pra incentivar. Porque, pelo menos na minha visão, quanto mais mulheres puderem ter essa consciência, é importantíssimo, né? e vai quebrando essa barreira, né? De que é só sofrimento, só assim. Você consegue comer, você consegue conversar, mandar vídeo, Aham. né? Então é muito diferente do que as pessoas imaginam que na verdade é. E que se você tivesse que dar uma dica, assim, para uma mulher que tá grávida e tá pensando de ter parto normal, que dica que você daria? A primeira é pesquisar e ver, assim, tipo, os benefícios, né? Tudo que tem de bom do lado do parto normal. Eu acredito que pro bebê, pra mãe, né? Eu acho que é a forma natural mesmo. E eu acho que a primeira coisa é pesquisar e estudar. E a segunda coisa é se dedicar no sentido de, tipo, o que que vai me ajudar eu ter um parto normal tranquilo? Ah, é fazer fisioterapia pélvica? É, então eu vou fazer. É trabalhar a minha mente? É acreditar? Então eu vou trabalhar a minha mente. Tanto que eu falava assim: não existe a possibilidade de eu ir pra cesárea. Eu falava assim, aí as minhas amigas falavam assim, mas Mone, e se você tiver que ir? Você não vai ficar. Como que é? Frustrada? Frustrada? Aí eu falava assim, não, porque não existe essa possibilidade. Se eu colocar a possibilidade da cesárea, eu tô dando chance, entendeu? Aí eu falava, não, não vai ter. Eu vou chegar lá, vou ter parto normal e é isso. Então, tipo, eu trabalhei muito a minha mente. E exercício, né? Tipo, que você puder fazer, pilates, hidro, tudo que você puder fazer para ajudar, com certeza tem que fazer. A Fazer gente sua começou parte, né? muito cedo, né? Tipo, eu acho que eu tinha umas 22 semanas. Então, Mas aí não era tão frequente, né? A gente ia mais espaçado e aí depois mais para perto do parto, aí as sessões já são mais frequentes, né? Já são e, semanais. Então, que aí a gente vai fazendo tudo bonitinho. Aí você fazia os exercícios, aí quando a gente se via, a gente fazia juntas a massagem, o balão, né? Treinava a força para é, você já saber fazer igual seu marido falou, né? Então, no começo era mais espaçadas as sessões e depois, pertinho do parto, foi mais frequente, é, né? Mais intenso para dar certo. Ai, muito obrigada, adorei. Me eu, diverti muito. eu que Foi muito, agradeço. foi muito bom. Espero que ajude. Eu vou tentar salvar e publicar. Não sei se eu vou saber fazer isso, mas eu vou tentar aqui, de algum jeito, salvar e publicar para as pessoas poderem assistir depois. Até a Tati me mandou mensagem: grava, porque eu não vou poder entrar, que eu quero ver depois. Ela vai ver que a gente está falando para ter um filho. É, Então eu vou tentar fazer isso, de gravar, mas aí eu vou tentar deixar salvo, eu te marco, tudo bonitinho. tá Tá? bom. Mas muito obrigada de verdade, assim, eu espero que a sua história tenha incentivado outras mulheres, né? Porque é possível ter um parto sem cortes, que não seja uma loucura igual a gente vê na televisão, então uma coisa mais tranquila. Eu que agradeço, sempre precisar te divulgar, eu tô aqui. Porque Ah, você é maravilhosa e você me ajudou muito, então eu sou muito grata. ai, Tá muito bom? obrigada. E aí, quando vier um próximo, estou por aqui também, hein? Tá bom, pode deixar lá na frente, a gente pensa nisso. Lá na frente. Eu vou ver se eu acho os seus vídeos e vou colocar depois nos meus stories, seus vídeos em trabalho de parto, para as pessoas Ah, verem. tá bom, qualquer coisa se precisar, me fala que eu tenho no Google Fotos, eu te mando. Ah, então tá bom. Tá bom? Então, combinado. Então, muito obrigada. Nem sei se eu sei terminar isso aqui, mas eu vou tentar. Muito obrigada, Moni. Um beijo. Beijo, boa noite.